Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu vou continuar aqui agora com o livro 2 desse livro, que o que eu li antes foi o primeiro, né? Como eu já disse, aqui nesse livro são 7 livros, se eu não me engano. Esse que eu vou ler agora, ele é o maior livro de todos. Ele tem 220 páginas, então esse vídeo, provavelmente eu vou dividir ele em mais do que 2. Ele é muito grande, ó. Né? Serão horas de leitura, tá? Eu recomendo que você coloque isso no momento que você não for fazer absolutamente nada. Aquele momento que normalmente, né, no final de semana, que a gente não vai acordar cedo no dia seguinte, aí vai pra cama e assiste coisas, sabe, esses vídeos que não te trazem nenhum tipo de instrução. Então, pega isso aqui e ouça, né? Porque isso realmente vai te trazer algum tipo de crescimento, tá bom? Então, esse livro 2, né, de Neville Goddard, ele chama Sua Fé é a Sua Fortuna, tá bom? Então vamos começar, ó. Vou me colocar numa posição agradável porque vai demorar. Ó, aí o capítulo 1 desse livro aqui. Antes de Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, versículo 58. O interessante desse livro é que ele meio que destrincha a Bíblia. Vocês vão entender. Parece que ele pega cada pedaço da Bíblia e é isso que eu falei, ele destrincha, sabe? Ele vai descodificando, tá? No princípio havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1, versículo 1. No princípio havia consciência incondicionada da existência, e a consciência incondicionada tornou-se condicionada, imaginando-se ser algo, e a consciência incondicionada tornou-se aquilo o que ela imaginou ser, e assim, então, se fez a criação. Por essa lei, conceber primeiro para depois tornar-se aquilo que se concebeu, todas as coisas evoluíram a partir do princípio, e sem esta sequência, nada do que existe foi criado. Primeiro ser para ter. Antes de Abraão, antes do mundo, eu sou. Quando o tempo acabar, eu sou. Eu sou a consciência incondicional da existência, concebendo-me ser como homem. E pela minha eterna lei da existência, eu sou compelido a ser e expressar tudo o que eu acredito ser. Eu sou o eterno princípio, contendo dentro de mim a capacidade incondicional de ser todas as coisas. Eu sou aquele no qual todas as minhas concepções se movem, vivem e expressam suas existências. E eu sou maior do que aquilo que elas são. Eu habito dentro de cada concepção que eu tenho, e a partir desta habitação é que eu sempre busco transcender todas essas concepções. Pela minha lei da existência, eu transcendo todas as minhas próprias concepções, contanto que eu acredite naquilo para o que irei transcender. Eu sou a lei da existência, e além de mim não há outra. Eu sou o que sou. Capítulo 2. Tudo o que determinares. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. O homem pode decretar uma coisa e fazê-la acontecer. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. Ele hoje está decretando o que está aparecendo em seu mundo e continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, mas você não conseguirá provar o contrário, pois essa afirmação se baseia em um princípio imutável. O homem não comanda as coisas que irão aparecer em seu mundo através das suas palavras, que na verdade geralmente são uma confissão de suas dúvidas e medos. Um decreto sempre será feito através da consciência.
Aí que vocês vão entendendo isso? Porque assim, na lei da atração, não adianta só você falar. Você tem que ter consciência disso, de que você já é aquilo que você quer. É por isso que ele tá falando isso aqui, tá? Cada homem automaticamente expressa aquilo que ele é consciente de ser, sem esforço ou uso de palavras. O homem, a todo instante, está comandando a si mesmo a ser e possuir tudo aquilo que ele é consciente de ser ou possuir. Este princípio imutável da expressão está dramatizado em todas as Bíblias do mundo. Os escritores dos nossos livros sagrados foram sábios iluminados, mestres na arte da psicologia do passado. Ao contar a história da alma, eles personificaram este princípio impessoal na forma de um documento histórico, para preservá-lo e escondê-lo dos olhos daqueles não preparados. Hoje, aqueles a quem este grande tesouro foi confiado, ou seja, os sacerdotes do mundo, minha gata, Lua, esqueceram que as Bíblias são dramas psicológicos que representam a consciência do homem. Em seu cego esquecimento, eles ensinam os seus seguidores a considerarem os seus personagens como homens e mulheres que realmente viveram no tempo e no espaço. Quando o homem passar a ver a Bíblia como um grande drama psicológico, com todos os seus personagens e atores como as personificações das qualidades e atributos de sua própria consciência, então, e somente desta maneira, a Bíblia revelará a ele a luz de sua simbologia. O princípio impessoal da vida, que fez todas as coisas, é personificado como Deus. Este Senhor Deus, Criador do céu e da terra, hoje é revelado como a consciência da existência, a consciência de ser do homem. Se o homem estivesse menos preso ao ortodoxo e fosse um observador mais intuitivo, ele não conseguiria deixar de notar na leitura das Bíblias que a consciência de ser é revelada centenas de vezes ao longo desta literatura. Para citar apenas algumas passagens. Ó, tudo aqui está entre aspas. Ó. Eu sou, me enviou a vós. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou. Viu? Eu sou a consciência incondicionada da existência do homem, se revela como Senhor e Criador de cada estado condicionado existente. Se o homem desistir de sua crença em um Deus além de si, ou seja, externo, e se reconhecer a sua consciência de ser como Deus, essa consciência de ser se moldaria à imagem e semelhança dessa concepção, e ele poderia transformar o seu mundo estéril e subutilizado em um campo fértil que produz o que lhe satisfaz. O dia em que o homem perceber isso, ele irá descobrir que ele e o pão são um. Desculpa, o pai. Que ele e o pai são um, mas que o meu pai é maior que ele, que o pai é maior que ele. Ele irá entender que a sua consciência é uma só com aquilo que ele é consciente de ser, sendo que a sua consciência incondicionada de ser é maior do que o seu estado condicionado ou sua concepção de si mesmo. Quando o homem descobrir que a sua consciência de ser é o poder impessoal da expressão e que esse poder se personifica eternamente em suas concepções de si mesmo, ele irá assumir e se adequar ao estado de consciência que ele deseja expressar, e ao fazê-lo, ele se tornará um só com esse estado de expressão. Tudo o que determinares realizar dará certo. Jó 22, versículo 28. Agora, essa afirmação pode ser dita da seguinte maneira: você deve tornar-se consciente de ser ou possuir uma coisa para que você possa expressar ou possuir essa coisa que você está consciente
de ser ou possuir. A lei da consciência é a única lei da expressão. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição. A consciência é o caminho e o poder que ressuscita e expressa tudo o que o homem é consciente de ser. Esqueça a cegueira do homem não preparado, que tenta expressar e possuir as qualidades e as coisas que ele não é consciente de ser e possuir. E seja como o sábio iluminado que realiza os seus decretos com base nesta lei imutável. Isso aqui é muito importante, ó. Afirme-se ser o que você procura conscientemente. Aproprie-se da consciência das coisas que você vê. E você também vai alcançar o status do verdadeiro sábio desta maneira. Eu me tornei consciente de ser o que desejo. Eu ainda sou consciente de ser o que desejo. E eu vou continuar a ser consciente de ser o que desejo, até que o que eu sou consciente de ser seja expresso perfeitamente. Sim, se eu determino uma coisa, ela há de acontecer. Capítulo 3. O princípio da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase é forte. João 8, versículo 32. Por isso que tem um monte de gente na internet tentando desmistificar a Bíblia. E um monte de escritores também. Eu acho que o principal é o Neville, que fala sobre a Bíblia nesse olhar, entendeu? Então assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A principal verdade que a igreja esconde é que não existe um Deus separado de você. Eles querem que você tenha medo, para você sempre seguir na linha. E a igreja mandar em você, entendeu? E a partir do momento que você entende isso, você não vai deixar ninguém te dominar. Principalmente o medo, entendeu? A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida. Que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois além da consciência, não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer a sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus e que o que ele é consciente de ser é o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e suas concepções são um, mas o indivíduo é maior do que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada. Ela precede todas as concepções de si mesma, e assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser, e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até o seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser. Um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia.
O homem, por sua ignorância dessa lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Não sei se vocês assistiram a série The Chosen, mas ele mostra isso, né? Quando Jesus encontra uma pessoa que quer a cura, tem que querer também, né? Jesus olha para o céu. Então é como se ele ascendesse para o céu. Quando ele voltasse, ele já voltasse convicto de que ele ia fazer aquela cura. É isso que isso vem passar para vocês, entendeu? Para nós. Então é a mesma coisa assim, eu quero ser saudável, né? Vamos supor, eu tô doente. E eu sei que o que eu tenho é uma coisa grave, por exemplo, mas eu acredito que Deus é possível de fazer essa cura. Então eu vou elevar os meus olhos para o alto. Eu vou acreditar que Deus, eu sou Deus, né? E que é possível eu ser curado porque eu sou Deus, entendeu? Então a minha consciência tem que estar na cura e não na... Ah, meu Deus, vou ter que fazer um tratamento, vou ter que tomar remédio, e se eu morrer, e se eu passar mal, e se eu ficar internado? Não, esses e se, eles não podem existir, porque isso é dúvida. Você tem que ter a convicção de que você já está curado. Eu sou curado, eu sou saudável, entendeu? Eu sou a cura. Por isso que eles frisam tanto eu sou, tá? Elevar a consciência ao nível do seu desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural é a fórmula para todos os milagres aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo, aquilo que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou sempre atraindo o meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. E você está atraindo o que para o seu mundo? Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento desse nível atual com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou a dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou e irá habitar e expressar aquele no qual você sentiu. Isso aqui é um modo sutil de falar sobre as realidades paralelas, né? É você acessar uma realidade que você quer. É isso. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão para essa falta de fé da parte do homem é aplicada por ele em enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência, pois o estado desejado não precisa de complementos. Ele já é completo por si mesmo e cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Se elevar ao nível de um estado significa se tornar este estado em expressão. Mas, para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Isso quer dizer que até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Peraí, meu despertador tá tocando. Aceite o convite das Escrituras a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8.
Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas. Isto é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações, enquanto o Senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser, o estado novo que você quer atingir. Para realizar essa façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento: eu sou. Não condicione essa consciência ainda, mas continue a declarar calmamente: eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Essa é uma tarefa surpreendentemente fácil. Nesse estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Esse estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Essa experiência maravilhosa de elevar-se a esse estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema e agora está presente ao Senhor. Nesse estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser, de existir. Quando essa expansão da consciência for alcançada, nessa profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar nesse estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser nesse estado de expansão se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse: que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Tem até uma música, né, do Cidade Negra que ele fala: e o pensamento é o firmamento? Ou é o firmamento é o pensamento? Uma dessas duas, aí é isso, né? O pensamento é o firmamento. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que eu sou. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar esta luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial. Tô com vontade de espirrar. Ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. Então o homem ele vai viver no mundo que ele acredita que é para ele, né? No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica,
a competição do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E por causa dessa nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios desse mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria que de imediato ele considera essa revelação uma blasfêmia. Mas no dia em que o homem descobrir e aceitar esse princípio como a base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar a sua crença em um Deus externo a si mesmo. De novo, né? A história da traição de Jesus no jardim de Getsemane é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que ele viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixais esses homens seguirem seus caminhos. João 18, versículos 4 a 8. O homem, na escuridão de sua ignorância, sai em busca de Deus, auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu Salvador, o choque é tão grande que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento em que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus é incapaz de acreditar em uma outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer esse embasamento ou convicção. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que a sua consciência de ser é Deus. E, a não ser que isto seja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que a sua consciência é a causa de cada expressão de sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos. E então terminará morrendo nessa busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma.
João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar a sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida que as mantém vivas em sua expressão. Resumindo, aqui eles estão falando que quanto mais você focar naquilo que você não quer ser, mais aquilo vai acontecer. É a seiva, né? A seiva está alimentando uma crença tua de que você não pode ser aquilo que você quer. Então, o que eles estão falando? Corta essa seiva, põe ela num outro lugar, entendeu? Assim, é o fermento, né? O fermento não faz crescer uma massa. Então, quanto mais fermento você pôr aquilo que é o seu foco, mais vai crescer. Então, ao invés de você alimentar uma coisa negativa, alimenta a positiva, porque dá o mesmo trabalho, não é? Você pensar que você não é capaz, você pensar que você é capaz, é a mesma coisa. Então, por que a gente consegue facilmente pensar numa desgraça, mas não consegue pensar numa vida boa, numa realização, né? Então, é isso. Presta atenção. Onde está indo a seiva? Capítulo 4. A quem buscais? Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 8. Ao que lhes respondeu Jesus, eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse, eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. João 18, versículos 5 e 6. Hoje, muito se fala sobre mestres, anciões, gurus e iluminados, e de inúmeros seguidores que são constantemente enganados por buscarem a essas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudomestres oferecem aos seus alunos iniciação nos ministérios, prometendo-lhes dar orientação e direção. E a fraqueza do homem em relação a estes líderes, bem como a sua adoração a ídolos, faz dele uma presa fácil dessas escolas e professores. A boa notícia é que a maioria desses alunos adeptos vão descobrir, depois de anos de espera e sacrifício, que eles estavam seguindo uma miragem. Eles então se decepcionarão com seus mestres e suas doutrinas, e é essa decepção que valerá o esforço e o preço pago por suas buscas infrutíferas. Pois eles então abandonarão a sua adoração pelo homem e ao fazê-lo, irão descobrir que o que eles estão buscando nunca será encontrado no outro, pois o reino dos céus está dentro de si. Essa percepção será sua primeira iniciação real, e a lição aprendida será essa. Há apenas um mestre, e esse mestre é Deus, o Eu Sou, que habita em cada um de nós. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Eu sou, a sua consciência, é o Mestre e o Senhor. E além de sua consciência, não há nem Senhor nem Mestre. Você é o Mestre de tudo que um dia você possa ser consciente de ser. Você sabe que sim, não é? Sabendo que você é o Senhor e o Mestre de tudo que você pode ser, o homem poderia lhe afastar completamente daquilo que você é consciente de ser, e ainda assim, apesar de todas as barreiras humanas, você conseguiria, sem esforço, atrair para si tudo o que você está consciente de ser. O homem que é consciente de ser pobre não necessita da ajuda de alguém para expressar sua pobreza. O homem que é consciente de estar doente, embora confinado na área mais hermeticamente isolada contra vírus e germes do mundo, expressaria a sua doença. Não há barreiras para Deus, porque Deus é a sua consciência de ser. Independentemente do que você esteja ciente de ser, você poderá expressá-lo sem esforço. Pare de procurar pelo mestre que está por vir,
pois Ele está sempre com você. Eu estou com vocês sempre e estarei até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Você irá, de tempos em tempos, definir a si mesmo como sendo muitas coisas, mas você não precisa necessariamente ser definido como algo para saber que você existe. Você é capaz de se projetar do seu corpo atual, se assim o desejar. E ao fazer isso, você irá perceber que você é uma consciência sem face e sem forma. E que você não depende desta forma que você está expressando. Você saberá o que você é em essência. E também irá descobrir que o conhecimento dessa sua essência é Deus, o Pai, que precede tudo o que você jamais imaginou ser. Não há nenhum mestre ascendido ou iluminado. Você deve banir de vez essa superstição. Você é quem sempre irá ascender de um nível de consciência para o outro, mestre. E ao fazê-lo, você manifesta um nível ascendido, expressando essa consciência recém-adquirida. Sendo a consciência o Senhor e Mestre, então você é o Mestre que conjura tudo o que agora está consciente de ser, porque Deus, a consciência, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. As coisas que não são vistas agora serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser o que agora não é visto. Essa ascensão de um nível de consciência para outro é a única ascensão que você um dia irá experimentar, e nenhum outro homem poderá levá-lo a esse nível que você deseja. O poder de ascender está dentro de você. Ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Essa é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Afaste-se das superstições humanas, nas crenças em mestres místicos, e encontre o único e eterno mestre dentro de si mesmo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Acredite nisso. Não continue na cegueira, seguindo atrás da miragem dos mestres. Garanto que a sua procura terminará apenas em decepção. Deixa eu ficar aqui mais reta. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, versículo 33. Não terá outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e verá com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Você acredita que eu sou capaz de fazer isso? Então peça a mim aquilo que você deseja ser derramado. Declare-se ser o que você quer ser e você será. Não porque os mestres lhe darão, mas por você ter me reconhecido como você mesmo. Eu te darei, pois eu sou tudo para todos. Jesus não permitia que o chamassem de o grande mestre. Ele sabia que só há um grande mestre. Ele sabia que era o seu Pai que está no céu, a sua consciência de ser o reino de Deus, pois o reino dos céus está dentro de você. Sua crença em mestres é uma confissão de sua escravidão, pois apenas escravos têm mestres. Mude a sua concepção de si mesmo e você, sem o auxílio de mestres ou de qualquer outra pessoa, automaticamente transformará o seu mundo de acordo com a mudança de sua própria concepção. Acredite que é Deus que está dentro de você e não fora. No livro de Números está escrito que houve um tempo onde os homens eram aos seus próprios olhos como gafanhotos,
E por causa dessa concepção, eles viram gigantes na terra. Isso hoje é tão verdadeiro para o homem quanto foi no dia em que isso foi escrito. O homem que tem de si mesmo a concepção de um gafanhoto, automaticamente faz com que as condições que o cercam pareçam ser gigantes. E em sua cegueira, ele suplica aos mestres que o ajudem a lutar contra os seus problemas gigantes. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação do homem está dentro do próprio homem e o alertou para que não procurasse pelo Salvador em lugares ou pessoas. Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. Mateus 24, versículo 23. Jesus não só se recusava a ser chamado como o grande mestre, ele também alertava seus seguidores. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Ele nos deixou claro que não devemos reconhecer nenhuma autoridade ou superior que não seja Deus, o Pai. Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo o que eu sou consciente de ser, e eu sou maior do que tudo o que sou consciente de ser. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. A serpente simboliza a atual concepção do homem sobre si mesmo, como um verme rastejante, vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés ergueu a si mesmo dessa sua concepção de verme rastejante, ao descobrir a Deus sendo a sua consciência de ser, eu sou, me enviou a vós. Do mesmo modo você deve se erguer. E no dia em que você declarar, como fez Moisés, eu sou o que sou, nesse dia a sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre que conjura todas as coisas, ao ser aquilo que deseja conjurar. Este Senhor e Mestre que é você, pode e faz tudo o que você é consciente de ser, aparecer em seu mundo. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido, e eu e meu Pai somos um. Você está constantemente atraindo para si tudo o que você é consciente de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, de escravo para Cristo. Não se envergonhe de fazer essa reivindicação. Apenas diga, eu sou Cristo, e você fará as obras de Cristo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus sabia que qualquer um que se atrevesse a se declarar como Cristo, automaticamente assumiria as capacidades para expressar as obras de sua concepção de Cristo. Jesus também sabia que o uso exclusivo desse princípio de expressão não foi dado a ele somente. Ele referia-se constantemente ao seu Pai no céu. Ele afirmou que suas obras não só iriam ser igualadas, mas que elas iriam ser superadas por aqueles homens que se atrevessem a se conceber como sendo maior do que o que ele, Jesus, concebeu-se ser. Jesus, ao afirmar que ele e seu Pai eram um, mas que o seu Pai era maior do que ele, revelou a sua consciência, o Pai, sendo um com o que ele estava consciente de ser. Ele descobriu que o Pai, ou a essência da sua consciência, é maior do que aquilo que ele, como Jesus, era consciente de ser. Você e sua concepção de si mesmo são um,
mas você sempre será maior do que qualquer concepção que você já teve ou que um dia terá sobre si mesmo. Deixa eu beber água. O homem não consegue fazer as obras de Jesus Cristo porque ele tenta realizá-las a partir do seu estado, do seu atual nível de consciência. Você nunca irá transcender suas realizações atuais através de sacrifício e de luta. Seu atual nível de consciência só irá ser transcendido quando você sobrepor o seu estado atual e então ascender a um nível superior. Você se eleva a um nível superior de consciência, direcionando a sua atenção para longe das suas atuais limitações e colocando-a sobre aquilo que você deseja ser. Não encare isso superficialmente como apenas ficar sonhando acordado ou como pensar de maneira fantasiosa, mas positivamente afirme-se ser ou ter aquilo que você deseja. Eu sou isso. Sem sacrifício, sem dieta, sem truques, sem limitações. Tudo o que se pede de você é que você aceite o seu desejo. Se você se atrever a reivindicá-lo, você irá expressá-lo. Medite sobre isso. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Malaquias 1, versículo 10. Nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Peça e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Mateus 7, versículo 7. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Sim, vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Isaías 55, versículo 1. Aqui é meio que quando a gente quer uma coisa que a gente fala que é impossível, né? É ter a fé que vem, tenha o vinho, o leite sem pagar, de graça, assim. Você fica pensando que você quer tal coisa, mas é impossível. Você fica sempre no como. Não pensa no como, só vai, só pensa, só sente ser o que você quer ser ou ter, entendeu? As obras estão finalizadas. Tudo que é exigido de você é que você traga essas qualidades à expressão com essa afirmação: eu sou isso. Afirme-se ser o que você deseja ser e você o será. As expressões seguem as impressões, elas nunca antecedem. As provas daquilo que você é surgem após a afirmação daquilo que você é. Elas jamais precedem. Deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo o que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás tornou-se uma pilha de sal preservada em um passado morto. Seja como Ló, que não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Faça isso e você vai descobrir que você encontrou o verdadeiro mestre que torna visível o invisível através do comando eu sou.